Salve, salve, nação azulina! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deixem um like, curtam o canal aí, tá? Deem essa força pra gente. Meu nome é Theo Souza, pra quem não me conhece. E o canal Tudo Nosso Nada Deles traz informações diárias do Clube do Remo. E hoje vamos falar da coletiva do presidente do Clube do Remo. Na verdade, vamos colocar aqui alguns trechos da coletiva do presidente, junto com a direção de futebol, explicando vários assuntos. E vamos falar também do último treinamento do Clube do Remo, time praticamente aí definido para o confronto de amanhã, às 20h30 no Bainão, confronto muito importante, que pode tirar o Remo de perto da zona de rebaixamento de uma vez por todas e a gente cada vez mais ficar tranquilo com a Série B 2022, né, já que estão faltando apenas 15 partidas. O Remo fez um coletivo apronto hoje à tarde, às 16 horas, no seu CT em Outeiro, e o Felipe Conceição fez um treinamento tático, onde o time foi formado com algumas mudanças ali, né, no decorrer do treino. Mas o time praticamente do Remo vai ser Vinícius, o Wellington Silva, já que o Thiago Enes está fora. A zaga vai ser formada por Rafael Jansen e Marlon, vai manter. E na lateral esquerda, o Raimar, tá? Na cabeça de área, o Shoa. Vamos sentir muita falta dele, e aí a única dúvida do time. Ou ele vai de Pingo, ou ele vai de Marcos Júnior. Prioridade para o Marcos Júnior. E aí, a outra dupla ali, à frente do primeiro volante, né? Pingo, Marcos Júnior, como todo mundo já sabe. Lucas Siqueira e Arthur. É, isso mesmo, a mesma teimosia de sempre. Lá na frente, o Matheus Oliveira, Felipe Gedós, outra teimosia de falso 9. E Vitor Andrade voltando à equipe. Então, o Lucas Tocantins fica no banco, o Jefferson no banco. O novo contratado atacante também, né? O Neto Pessoa vai no banco de reserva. Edu já está regularizado e deve ir no banco de reserva também, já que o Fred se continua fora, assim como o Kevin. Romércio volta, mas ainda está fora de ritmo, mas vai voltar no banco de reserva. E aí fica aquela dúvida, Pingo ou Marcos Júnior, Pingo. E o resto do time é aquele time que todo mundo já conhece, tá? E o Avaí vem aí praticamente completo para enfrentar o Clube do Remo. Falei nos vídeos anteriores que o Avaí, dos times que o Remo jogou fora de casa, foi o time mais difícil. Acredito numa partida muito difícil amanhã. O Remo tem possibilidade de ganhar? Sim, até porque estão mais completo. Agora realmente tem um banco de reservas à altura ali, já tem o Neto Pessoa, já tem o Romesse, né? O Eric Flores já está quase que recuperado, mas o DM Azulino, o NASP, preferiu preservá-lo para a próxima rodada, no final de semana que vem, para enfrentar o Guarani lá no Brinco de Ouro. E já vai poder ser mais uma opção na semana que vem. Mas como estamos falando do jogo de amanhã, vamos dar uma aguardada, tá? E aí ele não vai no banco de reservas. Vamos ter que contar aí com esse time titular que eu acabei de citar e com os bancos de reserva. Amanhã o Edu já entra, né? Uma novidade, mas que é para a zaga. Temos aí o Jefferson, temos principalmente o Neto Pessoa, que já é uma opção para ser o nosso camisa 9. Tão aguardado aí que há tempos não temos, desde a época de 2007, da época do Fábio Oliveira naquela Série B. E ultimamente tivemos ali um resquício de atacante que foi o Salatiel, né? Que não voltou aí por alguns problemas que o Náutico não quis liberar e problemas financeiros também de empréstimo ou de compra. Então esse é o time do Remo, as informações. A qualquer momento aí o Remo pode estar apresentando mais 2 a 3 jogadores. Tá? Na coletiva aí o presidente vai falar sobre isso. Vamos deixar alguns trechos, tá? Até porque a coletiva durou 45 minutos. Vamos deixar aquilo que mais importante aconteceu. Eu não irei me pronunciar ainda sobre a coletiva, vou deixar vocês analisarem nos comentários. Fique à vontade para analisar a coletiva do presidente aí e da diretoria de futebol. E aí, em cima das perguntas que vocês me fizerem, eu vou respondendo e a gente vai dialogando sobre isso, tá, galera? Então fique aí com parte da coletiva do presidente Fábio Bentes, que finalmente, né, veio às câmeras aí da satisfação da torcida azulina, que tanto merece, na verdade já merecia essa resposta da diretoria do Clube do Remo. Então fiquem com o vídeo, tá, galera?
Boa noite ao Fenômeno Azul, boa noite aos amigos da imprensa, boa noite aos diretores do Clube do Remo. Vamos começar a coletiva com a pergunta do Gabriel, da Rádio CBN. Na sua última coletiva, você disse que o Remo operava com um déficit de R$100 mil por mês e que isso atrapalhava o planejamento de contratações. Hoje, como está a situação financeira do clube? O Remo segue fechando no vermelho? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês e poder esclarecer mais uma vez as dúvidas que a gente está tendo, está vendo o que está acontecendo, né? Respondendo à pergunta, quer dizer que a gente continua sim com um déficit aí, até um pouco maior do que isso, porque houveram desde a última vez algumas contratações e um acréscimo de despesas, mas que a gente tem conseguido manter a folha em dia com duras penas, né? Estamos fazendo alguns movimentos, levantamento de receita com parceiros, adiantamento de algumas coisas, enfim, criando novas ações, gerando novas receitas para o clube, que a gente consiga fechar todo mês com as contas em dia, mas até aqui a gente vem conseguindo. Está bem difícil, está bem complicado e sim, isso atrapalha sim o planejamento para que a gente possa dar voos mais ousados, né? A gente sente muito já há 2 anos a falta da bilheteria. É indiscutível que a bilheteria sempre foi a principal fonte de receita, sempre representou em torno de 80% da receita do clube, e a gente vem há 2 anos conseguindo manter em dia, mas sem a principal fonte de receita. Um grande abraço, Paulo Cacheado, Rádio Clube do Pará. Presidente, o Remo pretende contratar mais jogadores até o final deste mês que encerram as inscrições? E por que demora nas contratações, hein, presidente Fábio? Boa noite, Paulo, é um prazer estar falando com você. É o Thiago Alves que está falando aqui, executivo de futebol do Remo. Paulo, com relação às contratações, nós estamos atentos ao mercado, não só eu, como toda a diretoria, o presidente, nossa comissão técnica, mas atento a trazer atletas que realmente venham a somar, atletas que estão em atividade, não atletas que estão inativos ou que sejam de outros mercados com inatividade longa, que venham aqui e dependam de um período maior de preparação. Nós estamos num período do campeonato em que não podemos perder esse tempo. Temos que trazer atletas que venham para somar, para chegar, assinar contrato e entrar em campo. Com relação ao período, ao tempo, por que a demora na contratação, é muito simples, Cachá. A gente fica atento a trazer atletas, como eu acabei de dizer, que realmente venham para somar no Remo, para engrandecer o elenco que nós temos hoje no Remo. Não atletas que são oferecidos, muitas vezes é uma enxurrada de ofertas, que não tem nome, tem, de repente, qualidade, mas o momento dele não é propício para a contratação. Então, a gente não pode errar nessa avaliação. A gente tem que estar atento, e é isso que a diretoria, a presidência e a comissão técnica do Remo está fazendo no mercado. Atento para trazer atletas que realmente venham para somar, para engrandecer esse elenco que nós já temos. Mas estamos atentos para poder buscar e trazer a qualquer momento, até fechar no dia 30, que é o prazo do regulamento. A pergunta do Nino Machado, da RBA TV. Quando falamos em fazer uma avaliação, sempre se vê pelos lados positivos, mas tem algo que está faltando? Dinheiro, Lino. Está faltando dinheiro. Sem dinheiro não se faz futebol. Se a gente tivesse com público nos estádios, a gente teria uma capacidade de investimento muito maior, a gente teria aí consideravelmente um valor bem maior para investir em contratações, em infraestrutura, etc. Eu acho que o nosso maior dificultador hoje é recurso financeiro e, assim, com o que a gente tem, a gente está conseguindo fazer muita coisa, graças a Deus. Aí não é novidade para ninguém, mas vale reforçar que nesses 2 anos e meio a gente reabriu o Bainão, iluminou o Bainão, compramos o CT, estamos estruturando o CT, montamos a primeira etapa do NASP, estamos em pleno andamento na segunda etapa do NASP, estamos com um consultório odontológico, uma sala de pilates prontos para serem inauguradas, uma coisa que nunca se pensou em ter dentro do Bainão, a gente está tendo. Então, assim, essas evoluções também na infraestrutura, elas só foram possíveis graças à forma de gestão que nós todos conseguimos implantar dentro do clube, não apenas aqui no futebol, mas todos os setores que participaram disso. E a gente continua buscando, obviamente, saídas, caminhos financeiros, mas está sendo muito difícil, somente no aspecto, agora falando do futebol, porque a gente está com uma capacidade de investimento aquém do que a gente poderia ter. Mas eu tenho certeza que para o ano que vem, aí vai começar a voltar público agora, né? Acho que já
já há essa sinalização, graças a Deus a gente tem evoluído aí nos números da pandemia positivamente. Para o ano que vem a nossa capacidade de investimento vai ser muito maior e aí obviamente a gente vai ter que saber gastar melhor. E aí, só reforçando o que Ian acabou de falar, acho que a gente vem de um processo de amadurecimento e de evolução. A gente tem minimizado os erros, né? Cada vez mais a gente está contratando menos e precisando dispensar menos. Isso se reflete dentro de campo. Primeiro, porque a gente mantém uma base de trabalho, é importante, né? Consolidada. E segundo, porque a gente tem sido mais assertivo nas contratações. Isso é fundamental. Agora a pergunta do Agripino Furtado, da Liberal. Perguntar ao presidente o seguinte: presidente, num determinado momento aí do Campeonato Brasileiro, o senhor falou que o Clube do Remo estava tendo um déficit de R$100 mil mês. Esse déficit foi superado ou o Clube do Remo aumentou para 100, para 150, 200? Como está essa situação? Reforçando, né, o que eu repeti há pouco, sim, a gente continua tendo esse déficit, em alguns meses dá um pouco maior, até porque a gente contratou recentemente, obviamente isso aumenta e não aumentou as receitas, né, mas a gente está criando mecanismos de arrecadação paralela, lançando campanhas, agora mesmo foi lançada uma nova campanha relativa ao CT, é uma forma da gente capitalizar para outra fonte de receita importante. A gente tem sempre buscado caminhos para arrecadar. Aí muitas das vezes a gente lança mão de antecipação de algumas receitas ou recorre a parceiros do clube que vêm e auxiliam no momento de dificuldade, mas para tranquilizar o torcedor, mesmo com esses déficits, a gente tem conseguido captar recurso e botar as contas em dia. A gente está absolutamente em dia com os nossos profissionais aqui e tocando em frente como tem que ser. A pergunta do Caio, do DOL. Qual o resumo financeiro do clube? Está positivo? Quais são as receitas atuais que o clube tem? Bom, a gente consegue fechar, né? Se a gente contar com as receitas fixas, a gente tem negativo todo mês, em torno de R$100 e poucos mil. Acontece que a gente tem buscado, como eu acabei de falar, outras receitas, a gente tem conseguido fechar, conseguido empatar as contas, não está tendo sobra. E por isso a nossa dificuldade também de buscar novos investimentos aí, de ter sido mais criterioso nas contratações, como a gente tem explicado, de buscar jogadores já prontos, né? Mas a gente tem tentado, sim, na medida do possível, trazer, e como trouxe agora, acabamos de anunciar, em uma semana aí, eu acho que 4 atletas novos, para reforçar, 4 atletas em condições de jogo, para ajudar aí o professor Felipe aí, nesse momento que a gente está com muitos jogadores afastados do departamento médico. Tinha uma outra parte da pergunta, não? Respondi tudo. Tá. Quais as receitas atuais? Tá. Receitas atuais é a cota de televisão da CBF, que parte fica para a Justiça do Trabalho, é bom que se diga, a gente não recebe integralmente. A questão do sócio-torcedor é uma arrecadação baixa, mas a gente está arrecadando. E as vendas de camisas, de material esportivo nas lojas, de uma forma geral. E as ações de marketing que a gente lança para o torcedor, além dos patrocinadores estampados na camisa, né, que também auxiliam bastante nesse momento de dificuldade. O resumo da equipe na competição está dentro do planejado pela diretoria? Boa noite a todos. Na nossa avaliação está sim dentro do planejado. A gente tinha como planejamento fazer um time competitivo para não disputar ali pela parte de baixo da tabela, fazer uma Série B tranquila, uma competição que a gente está retornando após muitos anos. Então a gente acredita que conseguiu esse objetivo de fazer uma equipe competitiva, mesmo em jogos contra equipes que estão brigando na parte de cima, com investimentos maiores, com mais tempo nessa competição. A gente conseguiu, dentro das partidas, fazer partidas competitivas. Então, em algumas partidas a gente teve alguns erros de arbitragem que nos prejudicaram. Algumas partidas foram decididas por outros detalhes. E isso é o futebol. Mas, assim, dentro tanto do que a gente está falando em termos de pontuação, quanto em termos de desempenho, acredito que sim. É bom reforçar que a gente teve, sim, alguns desfalques pela parte médica, outros por suspensão. E aqui eu também queria fazer um destaque para a nossa equipe médica. Como o Fábio falou, a gente tem estruturado nesse sentido. Isso tem sido fundamental para evitar maiores prejuízos. Até mesmo na questão da logística, também o Fábio tem feito, a diretoria tem feito um esforço muito grande para que os atletas possam chegar em jogos fora e aqui em jogos em casa com a melhor condição de descanso, com a melhor condição de alimentação, preparação. A gente acredita que isso é fundamental em jogos de alta intensidade,
como o nosso time costuma praticar. Então, considerando tudo isso, a gente está sim. Claro que a gente avalia que tem coisas que podem melhorar, a gente trabalha arduamente nesse sentido, mas no contexto geral do que a gente tinha planejado, do que o nosso time está desempenhando, a gente está satisfeito. A pergunta da Tatiane Marques, do site Futebol na Veia. O torcedor está preocupado porque Thiago Enes virou alvo de outros clubes. A fim de acalmar todos, existe alguma proposta? O jogador permanecerá no clube? Boa noite, Tatiane. Tudo que está sendo falado sobre o Thiago Enes não chegou absolutamente nada para a diretoria e para a presidência do clube. E ele continua treinando e sendo jogador do Clube do Remo tranquilamente e normalmente. A pergunta do Saulo Zaire, do Esporte Cultura. A permanência do Felipe Conceição em 2022 depende da manutenção da Série B? Bem, o Felipe, a diretoria juntamente com a presidência vem muito satisfeita com o trabalho do Felipe desde sua chegada, né? Até como foi falado a questão dos jogadores, foi feito um estudo muito grande sobre as características do Felipe, né? Formatação de jogo, extracampo, e chegamos à conclusão que seria o nome certo para assumir o time do Clube do Remo naquele momento, naquele conturbado momento, por sinal. E hoje o clube e o Felipe estão totalmente focados, né, na Série B, no campeonato. E sim, o planejamento é aquele ditado, né, time que está ganhando não se mexe. E se Deus quiser, a gente vai continuar aí nessa toada boa. E sim, o planejamento é continuar contando com o trabalho do Felipe aí. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Mariana, tá? Já sou sócia do clube já tem uns bons anos. E, bom, a minha pergunta é o seguinte. Hoje a gente pode dizer que está vivendo um momento mais tranquilo, mas a gente vem aí de 2 anos em meio a uma pandemia que interferiu a vida de todo mundo, né? Em todos os setores e interferiu também no futebol. Como todo mundo sabe, a nossa torcida sempre foi muito presente, muito fiel, muito compromissada com o clube, e estar vivendo esse momento de Série B, que foi um momento tão esperado por nós, de casa, está sendo realmente muito difícil. E eu imagino que por conta disso, vocês devem ter tido uma baixa muito grande em relação aos adimplentes, né, do sócio torcedor. E eu queria saber justamente sobre isso, no que a pandemia interferiu em relação ao planejamento de vocês, em relação ao compromisso de vocês com o clube, e quais são as perspectivas de vocês agora que está sendo liberado aos poucos o retorno, né, de torcedor nas arquibancadas. Bom, muito boa pergunta. Acho que o impacto maior aconteceu no ano de 2020, sem dúvida alguma. A gente tinha feito um planejamento para o ano, um orçamento anual em torno de 19 milhões do clube, e a gente deixou de arrecadar quase 9 milhões, que era a projeção que tinha de sócio torcedor e bilheteria. Então, praticamente metade do orçamento deixou-se de arrecadar, e isso teve um impacto muito grande. A diferença era para ter sido maior. A gente conseguiu, durante a pandemia, gerar novas receitas em parceria com o torcedor, né? Lançamos vários produtos, fizemos várias campanhas, e o torcedor, como sempre fez, chegou junto e ajudou. Em 2021, como ainda havia uma situação de pandemia, o nosso planejamento já se voltou para isso. A gente já não considerou, a princípio, o público. Na nossa estimativa, a gente esperava que voltasse no meio do ano, julho, agosto. Ainda não retornou, né? Estamos na iminência de retornar, mas a gente fez um planejamento levando em consideração que a gente ficaria pelo menos até o meio do ano sem a bilheteria, né? Claro que no decorrer dos primeiros meses a gente foi vendo que não estava próximo, e a gente adaptou esse orçamento, esse planejamento financeiro, mas a gente, com a duras penas, vem conseguindo manter em dia. Talvez por isso a gente não tenha conseguido montar uma folha maior ou ter maiores investimentos no futebol, porque a gente entende que a gente precisa se adaptar àquilo que a gente arrecada. Durante muitos anos, a mentalidade no Clube do Remo era: traz que a torcida paga. Se fazia folhas exorbitantes, contando com o ovo dentro da galinha. Hoje não é mais feito assim. A gente se planeja, claro que tem uma margem de arrecadação. A gente sabe que o futebol tem a sazonalidade, tem um variável, né? Se o time está bem, vende-se mais, arrecada mais. Se o time oscila, é natural que as arrecadações passem, mas a gente procura manter uma média nesse sentido, e por isso a gente está conseguindo manter o time em dia. Mas esse momento está passando, como você mesmo falou, Mariana, a gente já está num outro momento do país, e a gente tem certeza que logo, logo as coisas voltam ao normal e a gente vai poder juntos
ter muito mais alegria com o Clube do Remo e melhorar a nossa capacidade de investir. Complementando aqui também a resposta da Mariana, Samara, saindo um pouco da parte financeira que o Fábio elucidou, trazendo um pouco para a parte do futebol, antes eu falei sobre atletas que, pela nossa análise conjunta, a gente opta por não investir, por não tentar contratar. E é claro que também a gente tem outra moeda, atletas que a gente tenta trazer e que a gente não consegue, porque a gente disputa com grandes mercados. Então, nesse sentido, o público era um diferencial competitivo nosso, então isso está fazendo falta também nas negociações. Os atletas viam imagens do Baianão, do Mangueirão lotados e queriam vir para cá jogar para ter esse calor da torcida. E é claro que os atletas que estão aqui estão tendo esse calor na forma virtual, nas manifestações que a torcida tem feito, mas isso também tem sido um diferencial competitivo que a gente perdeu nesse período aí. Boa noite, diretoria. Meu nome é Andrei, eu sou sócio do Clube do Remo desde 2018. Gostaria de saber quais são os critérios utilizados para as contratações do clube e quais as maiores dificuldades que a diretoria está tendo para contratar. É questão financeira ou questão de escassez no mercado? Forte abraço. Boa noite, muito boa a sua pergunta. Na verdade, as dificuldades que nós estamos tendo, nós tivemos ao longo da competição para contratar, elas são inerentes a todos, né, que estão no mercado. O que acontece? Quando se tem o desejo em um atleta, você, como foi dito já aqui nessa bancada, pelo Pietro, pelo Ian, por mim, pelo presidente, você faz uma análise desse atleta. E essa análise ela é minuciosa, porque você não pode contratar por contratar. Você tem que trazer atleta que se encaixe no perfil esse traçado pelo nosso treinador naquele momento, o que a gente está precisando naquele momento, mas muito necessário que se diga, atleta que venha para somar, atleta que venha realmente para dar um algo a mais, fazer um diferencial. Não só por esse atleta ter nome, não só por esse atleta ter um passado brilhante, mas sim o momento atual dele, porque senão você cai num erro de trazer e não te dá esse resultado momentâneo. Quando você volta para o mercado e você está competindo com outros mercados, com outros clubes, você fica à mercê de como resolver isso. E aí você faz a proposta, você tenta buscar e você muitas vezes não consegue. Mas o que eu quero deixar claro para você é que essa dificuldade foi superada e vem sendo superada quando a gente vai pensando atletas e vai mostrando ao mercado que esses atletas que aqui estão vão dando resultado à proporção que vão sendo utilizados. Então a gente está atento ao mercado. Essa foi uma dificuldade ao longo da pandemia, ao longo dessa Série B dura, com grandes equipes de Série A que desceram para a Série B. Então você passa pela parte financeira, tem que deixar claro isso, você compete com a parte financeira e isso é fundamental, mas o Clube do Remo a todo momento estava atento e está atento para trazer atletas que venham vestir essa camisa e nos ajudar. Bom dia, eu sou o Rafael, sócio torcedor do Remo há 2 anos e eu gostaria de saber qual vai ser o planejamento do Remo para a disputa na Copa Verde. Se vai com time misto ou se vai mesmo com todos os titulares, pra gente tentar esse título que já nos escapou por 2 vezes. Boa noite de novo. A Copa Verde ela é uma competição que ela é importante no nosso planejamento. A gente pretende sim entrar para vencê-la, mas não esquecendo que o nosso foco principal é a Série B. Então, dentro do nosso planejamento, já está previsto que a gente vai iniciar a Copa Verde utilizando também garotos da base, e é bom também ressaltar que a gente está com um elenco numeroso, assim que os atletas saírem do DM, os atletas que eventualmente são suspensos da Série B, a gente vai ter condições de formar um time muito competitivo, a comissão técnica vai conseguir escalar uma equipe competitiva para iniciar a Copa Verde, e na reta final da Copa Verde, é muito possível que a gente possa utilizar a nossa força total para buscar esse título, que é muito importante também para o nosso clube.
Boa tarde, Fábio Bentes. Aqui é Fábio Cardoso. Eu sou sócio-torcedor desde 2015. A minha pergunta é em relação a como é que está a finança do clube do Remo. Eu também gostaria de saber quais são as ambições do clube, se ainda tem pretensão de acesso nessa Série B de 2021 ou se já tem um planejamento para a renovação de contratos de alguns destaques dessa Série B, como Vitor Andrade, Thiago Enes, Romécio, entre outros jogadores como Eric Flores, para manter uma base enfim, a gente conquistar ambições maiores na Série B de 2022, como acesso ao título. E também não podemos esquecer da Copa Verde. Qual a sua opinião? Bom, vamos lá. Bastante coisa, né? Tentar responder a tudo aí que o sócio falou aí pra gente. Vamos lá. Primeiro, em relação à questão financeira, como eu já disse, vou repetir, a gente tem conseguido com muito esforço manter as contas em dias, né? E por isso a gente tem o nosso planejamento financeiro bem rígido, né? No aspecto contratações, novos investimentos. E isso, inclusive, gera um dificultador na contratar, porque não basta ele estar num bom momento, ele se adaptar à nossa forma de jogar, ele tem que encaixar a nossa política financeira. Então, tu tem aí 3 critérios bem objetivos para serem superados para que a gente possa concluir a negociação, e por isso algumas, às vezes, demoram, às vezes não conclui positivamente, né? A gente vê muitas das vezes o torcedor falando, traz fulano, traz ciclano, mas às vezes ele não se adequa em uma, duas ou nas 3 situações que precisam ser enquadradas para que a gente possa definir a contratação, e por isso ele não vem. A gente não vai ficar dizendo aí cada contratação frustrada, mas pode ter certeza que não teve um único dia nesse período todo aí que a gente estava buscando contratação que a gente deixou de tentar opções que estavam colocadas no mercado. Com relação ao planejamento de 2022, manutenção de jogadores, a gente sim pretende manter uma base desse time. Acho que a gente tem um time interessante, né? A gente teve algum problema de reposição por conta das contusões, né? E isso oscilou o desempenho do time, é natural, mas a gente pretende manter essa base. A gente ainda não iniciou essa conversa, nem com o Felipe, nem com os jogadores. Foco total agora é a competição de 2021. Iniciar isso agora pode atrapalhar esse processo, a gente está deixando isso mais para frente, mas a gente, sim, no nosso na nossa avaliação, é necessário manter uma base, assim como a gente manteve de 2020 para 2021, e manter uma de 2021 para 2022, ela é muito importante. Então, os jogadores sabem disso, a gente tem conversado com eles, que é o nosso pensamento. Não adianta, manda todo mundo embora e traz um novo time, isso não funciona. Quem faz isso no futebol tem muita dificuldade. Então, a gente pretende manter uma base, sim, e ano que vem tentar ser mais assertivo ainda do que a gente já foi esse ano, trazer peças para se somar, para que a gente possa ter aí 2 times no mesmo nível, né, em condições de jogo, para quando haja situação de contusão ou suspensão, que o reserva ela consiga manter o bom desempenho sem oscilar. Com relação à Copa Verde, acho que o Pietro já colocou muito bem, mas só reforçando, sim, nós temos como objetivo, sim, conquistar a Copa Verde, mas a gente não pode esquecer o nosso principal objetivo, que é a Série B. Então, se tiver que priorizar, tiver num momento difícil, complicado do campeonato e não der para ir todos os jogadores para a Copa Verde, nós vamos priorizar a Série B, e na Copa Verde a gente vai utilizar o restante do elenco, ou o cara que está suspenso, ou o cara que não foi relacionado para o banco de reserva, e claro, a nossa base, que tem muitos jogadores em potenciais. A gente está com o Sub-20 bem forte aí. Recentemente tivemos um torneio e nós conquistamos, inclusive, ali contra a Tuna. Então a gente sabe do potencial desses garotos e da possibilidade de aproveitamento deles. Muitos, inclusive, já estão treinando no grupo do profissional, já avisando a continuidade do campeonato, né? Então a gente tem essa visão. Agora, claro, dentro de uma visão estratégica, quando é necessário uma Copa Verde, a gente vai deslocar alguns jogadores que a gente julga que sejam estratégicos ali para conseguir o resultado. O objetivo é ir administrando as 2 competições simultaneamente, mas se tiver que priorizar alguma é a Série B. E por fim, acho que ele perguntou sobre nossas pretensões para a Série B. No primeiro momento, as pretensões é a permanência. Isso aí a gente nunca escondeu ninguém, mas claro que a gente não descarta a possibilidade de acesso, né? O time emplaca aí 3, 4 vitórias seguidas, a gente passa a fazer parte do grupo de cima lá, do primeiro grupo, das 6, 8 primeiras colocações, e a gente começa a ver alguma possibilidade. Hoje, a gente ainda está focado em subir da tabela e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, mas se a gente conseguir engrenar aí vitórias consecutivas aí, ganhar amanhã, um jogo difícil contra o Avaí, equipe competitiva, muito bem armada e organizada, mas a gente tem condições. Fizemos um primeiro jogo lá, que foi um jogo igual, eles decidiram num detalhe lá, um pênalti, né, e foram lá e fizeram 1-0, mas foi um jogo igual que poderia ter acontecido qualquer coisa. Então a gente sabe que vai ser um jogo disputado, duro, mas a gente confia no grupo que a gente tem aí para sair com mais uma vitória. E
Depois vamos viajar para outro jogo complicado contra o Guarani, que também está disputando lá em cima nas cabeças, que também tivemos um jogo difícil aqui em Belém, né? Mas a gente sabe que a gente tem condições de jogar de igual para igual. Então a gente segue focado na Série B, buscando o nosso principal objetivo, que é se afastar cada vez mais da zona. Mas se a gente ganhar vento aí, né? Se o barco ganhar vento, sim, a gente vai brigar pelo acesso. A gente não descarta essa possibilidade. Pois é, pessoal, esse aí foi o vídeo, tá? Da coletiva do Fábio Bentes e sua diretoria de futebol. Fique à vontade para fazer as perguntas, a gente vai dialogando aqui ao decorrer do tempo. Assim que eu tiver tempo, vou responder a todos vocês. Falem o que vocês acharam da coletiva, falem o que vocês acharam do time do Remo. E se inscrevam, curtam. Vão se inscrevendo no canal, galera, estamos chegando aí quase 7.500. Deem essa força pra gente, vamos compartilhando nossos vídeos. Amanhã vamos colocar mais um vídeo, vamos vir com o pré-jogo às 20 horas, tá? Desculpa, às 19h30, já que o jogo é 20h30, vamos vir com um pré-jogo às 19h15, 19h30 no máximo. E se Deus quiser, após uma bela vitória do Remo frente ao difícil time do Avaí, o Remo lutando ali pela 19ª colocação, quem sabe, dependendo dos adversários. E aí a gente vem com o pós-jogo, tá, galera? Tudo nosso, nada deles, Théo Souza, fique à vontade, se inscreva no canal. Muito obrigado, boa noite, fui!
Pois é, pessoal, esse aí foi o vídeo, tá? Da coletiva do Fábio Bentes e sua diretoria de futebol. Fique à vontade para fazer as perguntas, a gente vai dialogando aqui ao decorrer do tempo. Assim que eu tiver tempo, vou responder a todos vocês. Falem o que vocês acharam da coletiva, falem o que vocês acharam do time do Remo. E se inscrevam, curtam. Vão se inscrevendo no canal, galera, estamos chegando aí quase 7.500. Deem essa força pra gente, vão compartilhando nossos vídeos. Amanhã vamos colocar mais um vídeo, vamos vir com o pré-jogo às 20 horas, tá? Desculpa, às 19h30, já que o jogo é 20h30, vamos vir com um pré-jogo às 19h15, 19h30 no máximo. E se Deus quiser, após uma bela vitória do Remo frente ao difícil time do Avaí, o Remo lutando ali pela 19ª colocação, quem sabe, dependendo dos adversários. E aí a gente vem com o pós-jogo, tá, galera? Tudo nosso, nada deles, Théo Souza, fique à vontade, se inscreva no canal. Muito obrigado, boa noite, fui!